Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Hoje a gente vai falar de uma coisa interessante. Quando uma empresa divulga que vai pagar um dividendo extraordinário, grande, enorme, as pessoas correm para comprar antes de perder o direito. Aí a ação costuma subir. Isso faz sentido? Eu perco alguma coisa, eu ganho alguma coisa fazendo isso? Então a gente vai discutir isso nesse vídeo. Então, pessoal, vamos debater isso aqui. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre dividendos obrigatórios e dividendos extraordinários, tá? Dá uma olhadinha no nosso slide aqui. Quando as empresas pagam dividendos obrigatórios, razoavelmente esperados pelo mercado, raramente o preço se movimenta de forma típica. Porém, quando há dividendos extraordinários, ou indicação de que não haverá pagamento de dividendos, que é uma coisa normalmente ruim, né? O preço tende a se movimentar pela surpresa do anúncio. Volta aqui para mim, pessoal. O que significa isso? Quando o dividendo é esperado pelo mercado, e acontece muito, né? A Vale tinha dividendos regulares durante muito tempo, pagos em, se não me engano, abril e outubro. Ele declarava aquilo, todo mundo tinha essa expectativa de receber. A expectativa de dividendos já era de, sei lá, $1 bilhão, $2 bilhões, já era colocada praticamente antes do ano começar. Então, quando as pessoas têm essa noção, raramente o preço se movimenta com um anúncio de dividendo, né? A gente não sabe exatamente o dia, mas sabia que vinha naqueles dias. Quando uma empresa paga dividendos regulares, mas solta no meio do ano um dividendo extraordinário, nesse caso, algumas vezes pode acontecer do preço se movimentar. Vamos ali para o nosso slide para vocês entenderem. Primeiro vamos entender a diferença entre dividendo obrigatório e extraordinário. Por lei, as companhias precisam estabelecer em seus estatutos regras para o dividendo mínimo obrigatório. O mais comum no mercado brasileiro é 25% do lucro líquido ajustado. Volta para mim aqui. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando a empresa abre, ela precisa, quando ela vai abrir capital, etc., quando ela vai surgir, ela precisa definir, de qualquer maneira, ela precisa definir qual é o dividendo que ela vai pagar no estatuto dela, tá certo? E a partir a regra do dividendo do estatuto é a regra que o acionista, quem entrou ali, tem a expectativa de que aconteça. É comum 25%, às vezes até 35% de regra estatutária para pagar de dividendo mínimo obrigatório. Esse dividendo é um dividendo que tem que acontecer. Ele só não vai acontecer se existir algum problema, se a empresa não der lucro, não tiver lucro líquido ajustado para distribuir, né? Só não vai acontecer por conta disso. Então, e algumas empresas têm um pouco mais do que isso, elas têm uma política de dividendos, uma política de juros sobre capital próprio. Isso aí, algumas empresas têm isso mensal, como alguns bancos, algumas empresas têm trimestral, se não me engano, a Croton faz isso. É uma política de dividendos. As pessoas que têm aquela ação, elas estão acostumadas com aquilo e têm aquela expectativa, né? Como eu falei, a Vale pagava dividendos. Além do dividendo obrigatório, a política de dividendos também é fundamental. A política de dividendos indica para as pessoas que são sócias, né? O que elas devem esperar ao longo do ano de recebimento de dividendo. Alguns bancos pagam mensalmente uma quantidade pequena e trimestralmente uma quantidade maior a partir do lucro que teve no trimestre. Algumas empresas pagam a cada quadrimestre, algumas empresas pagam a cada trimestre, que é o caso se não me engano, acho que a Croton faz isso, paga dividendos de 25% mínimo obrigatório e mais 15% de dividendo extraordinário, adicional, que eles chamam, né? Que assim, é uma expectativa do mercado, então em tese, quando ela declara, não costuma ter oscilação de preço. Então o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, se eu sei que as coisas vão acontecer, eu não sei qual é o dia que vai acontecer, né? Então, quando vem o anúncio, em tese, se está dentro da política de dividendo da companhia, não tem nenhuma coisa anormal, em tese, o preço não deveria oscilar. E quando acontece vir um dividendo extraordinário? Qual é a expectativa do mercado? O que é razoável a gente acreditar que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, de uma empresa que pagou um dividendo muito grande, tem mais de 10 anos, para você ver o que aconteceu efetivamente no mercado. Dá uma olhadinha no nosso slide. Em 6 de 2 de 2009, a Telemar anunciou um dividendo de R$ 3,13 por ação. A cotação no dia anterior do anúncio foi de 28,07, no dia 5 do 2. Esse dividendo representaria mais de 11% de retorno, tá? Houve uma correria para comprar ação porque isso foi completamente atípico. Para você ter direito ao dividendo, você teria que comprar durante o dia 6 do 2. No dia seguinte, ela estaria ex direitos, não teria mais direito. A ação subiu mais de 6%. Terminando o dia em R$ 30, 30,00, tá? No dia seguinte, a ação abriu a R$ 26,90, fechando o dia em queda de R$ 26,60. Continua comigo aqui, ó. There's no free lunch. Não tem almoço grátis. O patrimônio de quem tinha 1.000 ações em 6 do 2 era de R$ 30 mil.
O patrimônio de quem tinha 1.000 ações em 7/2 era 3.130, que são as 1.000 ações vezes 3,13, né, de dividendo, mais 1.000 ações. Qual seria o preço teórico de abertura? Por que teórico? É o preço que faria com que eu mudei de um dia para o outro. Em tese, eu tenho que ter o mesmo patrimônio, porque nada aconteceu de excepcional. A empresa só pegou um caixa de R$ 3,13 por ação e entregou para mim. O preço teórico de abertura, obviamente, vai ser o que faz equivaler os dois patrimônios, o patrimônio de antes e o patrimônio de depois. Então, o patrimônio do dia 7 seria 3.130 mais 1.000 ações vezes a cotação teórica, que seria igual a R$ 30.000. Então, fazendo uma conta simples aí, nós teríamos que a cotação seria de 26,87. Tá? Então, volta aqui para mim. Esse exemplo que aconteceu foi um dividendo completamente extraordinário, eu lembro exatamente quando aconteceu isso. Foi uma correria no mercado, realmente a ação disparou porque as pessoas correram para comprar. E, assim, a operação em si, comprar no dia anterior para vender no dia seguinte, normalmente não dá dinheiro. Porque a bolsa faz um ajuste teórico para que a ação não abra de novo a 30 se ela já perdeu aqueles 3,13 e não tem mais direito àqueles 3,13. Então a própria bolsa faz um ajuste teórico e você não vê isso. No dia seguinte ela não abre a 30, né? Ali eu mostrei que ela abriu a 26,90, mas o que significa isso? O preço teórico de fechamento, o preço nominal de fechamento, aquele realmente que ele fechou foi R$ 30. Não é? O preço histórico que a gente chama. Agora, o preço de abertura que a Bolsa considerou não foi R$ 26,90, foi R$ 26,87, que era o valor teórico. Então, as pessoas olhando aquilo entram no leilão de abertura inicial e um quer comprar um pouquinho mais caro, outro quer comprar um pouquinho mais barato e ele chegou a abrir a R$ 26,90. O que teria sido possível fazer? Você comprar por R$ 30 no dia anterior, ou um pouquinho menos, né? E recebeu o direito ao dividendo de 3,13 por ação e no dia seguinte vender a 26,90. Se você comprou a ação a 28, 29, você teve algum ganho. Se você comprou a 30, o seu ganho é nenhum, porque a bolsa fez o ajuste, tá certo? Mas a questão é a seguinte, vale a pena correr? Qual é o efeito disso no fundamento? Qual é o efeito disso na empresa, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso slide aqui que vocês vão entender. Perdi ou ganhei? No caso, quem tinha ação antes acabou ganhando por sobrevalorização no último dia. Isso é claro, né? O cara tinha ação a R$ 28 e ela disparou com uma informação atípica. O cara poderia ter vendido e ganhado aqueles 6, 7% em um dia só. Quem comprou no dia, em tese, não ganhou nada ou não deveria ter ganhado nada, exceto se ele tenha conseguido comprar por menos do que R$ 30. Tá? O preço em bolsa é dado por uma expectativa de fluxos futuros. Quando o fluxo futuro se realiza em um valor bem mais alto que o esperado, é possível a alta, mas depende da leitura. Já vou explicar. Se for uma indicação de que a empresa não tem onde investir, o investidor pode achar que os dividendos futuros serão menores. Tá? Então, volta aqui para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando o preço de uma ação, os R$ 28 que a ação valia, o que significa? Significa expectativas de fluxo de caixa futuro. Então tem o dividendo A, o dividendo B, o dividendo C, o dividendo até a perpetuidade. Tá? Quando eu pego, esses dividendos são, por exemplo, de 30 centavos cada um, 40 centavos cada um. Quando a empresa decide que ela vai entregar uma grande parte desse fluxo agora, as pessoas podem correr por... Assim, o preço, em tese, deveria mudar porque os fluxos futuros acabaram acontecendo imediatamente. A leitura que a gente precisa fazer é a seguinte: por que a empresa está fazendo isso? Por que ela está pagando um dividendo tão extraordinário? Se ela está pagando um dividendo extraordinário porque ela não vai conseguir fazer nenhum investimento, a gente tem que analisar se aquele crescimento previsto para a empresa continua valendo. Se aquele crescimento continua igual, eu tive um dividendo extraordinário por algum outro motivo, porque ela está com excesso de caixa, mas ela vai continuar crescendo da mesma forma que antes, então realmente aquele R$ 3,13 que veio muito antes, ele foi um ganho para quem já tinha ação, para quem comprou no dia, comprou um pouquinho mais barato, porque em tese os fluxos futuros não mudariam. Né? Agora, uma coisa interessante, esse 3,13 é dinheiro hoje. Tá? Então o valor presente dele é hoje, 3,13. Os fluxos futuros continuam no futuro e trazidos ao valor presente. Então, em suma, são duas coisas. Se a gente acha que esse dividendo futuro que foi trazido para hoje, se ele não vai fazer falta para a companhia, quer dizer, ela não precisa fazer esse investimento, e os fluxos futuros vão continuar iguais, ela só fez uma antecipação do que ela realmente não precisa mais gastar, pode ser que isso seja um ganho. Se você entende, por exemplo, imagina que um banco começa a pagar pagava dividendo de 35% do lucro,
passou a pagar de 90. Talvez esse banco esteja vendo que nesse momento não há investimento a fazer. E talvez você ache que, poxa, então aquele crescimento futuro que eu antevi pode ser que não venha. Tá? E qual é o efeito disso na relação preço-lucro da empresa? Vamos dar uma olhadinha no nosso slide. A relação preço-lucro de uma ação indica em quantos anos o investidor retornaria seu investimento, em termos financeiros e patrimoniais, supondo que o lucro se mantenha. Qual é a lógica do preço-lucro? Se você tem uma empresa que vale 10 bilhões de reais, tá certo? E ela dá 1 bilhão de lucro, uma parte vai para o seu bolso, uma parte fica no patrimônio da empresa. Então, em termos de fluxo de caixa, dinheiro no bolso e valor patrimonial, você recebeu 1 bilhão. Você que é dono de 100% da empresa recebeu 1 bilhão. Quanto tempo leva para você conseguir, se a empresa der exatamente o mesmo lucro, quanto tempo leva para você conseguir repor esse capital que você investiu, esses 10 bilhões de reais? 10 anos. Então essa é a lógica do índice preço-lucro. Uma empresa está barata quando o índice preço-lucro é baixo. Por quê? Porque em tese, para você, se você tem um índice preço-lucro, por exemplo, de 5 ou de 15, você em 5 anos retornaria o seu investimento. Em 15 já seria em 15 anos. Então uma empresa está super cara, quando está com 20, 25, 30, às vezes 80, né? A relação preço-lucro do Japão antes da explosão da bolha lá em 1989 era em torno de 70, médio, quer dizer, o preço de mercado das ações japonesas, você teria que ter 70 anos do lucro para que aquele preço de mercado se justificasse, para que você tivesse um retorno. Isso dá uma indicação de empresa muito cara, tá certo? Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui, como o pagamento de dividendo extraordinário pode fazer com que a empresa se torne mais barata. Dá uma olhadinha aqui. Suponha que o lucro da Telemar fosse, à época, R$ 3 por ação. Seu PL no dia anterior ao anúncio seria fácil de calcular, né? Vai ser relação preço-lucro, então eu boto o preço da cotação e o lucro por ação embaixo, dividindo, vai dar 28,07, dividido por 3 vai dar 9,35. No dia, como a ação subiu pra caramba, R$30 dividido por R$3 de lucro por ação, R$10. No dia seguinte, ela abre no preço justo a 26,87 dividido por 3, 8,95. Volta para mim. Nesse caso específico, supondo que ceteris paribus, né, nada mudou, que ela pagou esse dividendo extraordinário, mas os lucros futuros vão continuar da mesma forma, nesse momento ela se tornou uma empresa mais barata em termos de relação preço-lucro. Tá? Então, não é uma coisa assim, um jogo de ganho zero, você receber um dividendo extraordinário. Ele tem efeitos nas questões fundamentalistas, tá? Tem efeito nesse indicador fundamentalista. A empresa fica mais barata. Tá? E se não tivesse mudado o preço, tivesse continuado em 28 e alguma coisa, o índice PL estaria ainda mais baixo, não é? Porque o preço de ajuste não seria 26 alguma coisa, seria 25 alguma coisa. Tá, trazendo o PL muito mais para baixo. Tá? Então, em essência, não necessariamente é um jogo de ganho zero. Para quem já tinha a empresa, já discutimos aqui, pode ser que ele tenha ganho alguma coisa, porque ou ele recebeu um dividendo alto e a empresa ficou mais barata em termos de PL. Tá? Para quem fez um trade, realmente não dá para saber. Para quem comprou no dia anterior e vendeu no dia seguinte, depende dos preços que comprou. Mas, em tese, se você comprou no dia anterior e vendeu no dia seguinte, depois de pagar um dividendo, em tese, você deveria ficar no 0 a 0.